Oi, amigos, vamos falar sobre esse livro, A Arte de Improvisar? Out of all the quote unquote good times we had, I knew deep down your intentions were bad. Gente, eu peguei esse livro, na verdade, deixa eu contextualizar, né? Acho que esse vídeo eu posso contar histórias. Então, eu tava lá na igreja e aí alguém trouxe, eu não sei se foi o pastor ou se foi outro irmão, levou um tanto de livros pra lá. E aí eu perguntei, eu posso levar esse? E falaram, pode. Então eu trouxe aqui pra casa, eu preciso devolver. Inclusive, era pra muito tempo eu ter devolvido esse livro, mas eu só enrolava pra ler ele. Mas no final eu descobri que é um livro bom, é um livro muito bom. A Arte de Improvisar. É, deixa eu ver aqui o nome do autor. Que são três, gente. São três pessoas aqui que. Ai, cadê, meu Deus? Tava bem aqui. Brasileiro eles não são, se não me engano, dos Estados Unidos. Olha aí, eu nem vou saber pronunciar. É o Merck, Molly e Jim? Não sei. São esses três aqui que escreveram esse compilado de informações muito interessantes mesmo. Eu vou ler aqui bem no começo da capa desse livro, que fala sobre como pensar rápido para não tropeçar nas palavras. Esse livro, assim, ele é perfeito para mim, porque eu sei que eu sou jornalista, mas a minha dicção, ela é horrível. E eu demoro. Gente, eu sou uma pessoa muito lenta. Então, o tanto de livros, o máximo de livros que eu puder ler sobre dicção, sobre comunicação, sobre oratória, vai ser muito bom pra mim. Se você também é assim, por favor, comenta aqui que você quer melhorar nesse aspecto da comunicação. Eu tenho uma comunicação assertiva, mas eu não sou tão boa assim, entende? Eu tenho uma escuta ativa e no livro vai falar sobre escuta ativa. É muito importante as pessoas terem uma escuta ativa, que é muito raro, né? As pessoas sempre querem. Eu falei muito sobre mim nesse vídeo, mas assim, na vida real, quando a gente tá conversando com as pessoas, elas falam muito sobre elas. Nunca escuta o outro. E esse livro aborda muito isso. É muito interessante. Uma técnica revolucionária para se atingir resultados radicais nos negócios e na vida. O livro é muito interessante. Eu vou parar de falar essa palavra, mas é a única palavra que eu tô sabendo descrever aqui. Porque além de você aplicar na sua vida profissional, porque esse livro é bem profissional para você aplicar na sua vida profissional. Ele não está voltado só para isso. Ele dá muitos exemplos de grandes, eu não sei se é o nome que fala, não é esse, mas das pessoas, porque assim, deixa eu falar aqui que o livro fala. Ele fala, dá exemplos, ele dá dicas na prática para você meio que perder a timidez e você ter uma desenvoltura melhor, improvisar melhor. Ele dá muitas atividades. Ah, essa é importante falar. O livro. Não, mas espera aí, depois eu vou falar sobre isso. Deixa eu terminar, concluir meu raciocínio aqui. E os entrevistados, que vai ter as partes dos entrevistados, o que a gente chama de ping-pong, né? Eu nem sabia que poderia existir no livro ping-pong. Ping-pong é uma série de perguntas, uma entrevista. E no livro, aqui vai falar sobre isso. Que ele faz perguntas, entrevista as pessoas e coloca as respostas dela. E não é só pessoas voltadas para o campo profissional, mas sim nas suas casas, nas suas famílias, e eu achei bem legal. O livro A Arte de Improvisar, eu percebo que ele incentiva muito o teatro. As atividades que aqui estão, que ele descreve no livro, é para você fazer na prática, mas tem muito a ver com a arte, sabe? E o que é muito bom, eu sempre quis fazer teatro, mas nunca fiz, porque primeiro eu sou bem tímida. Eu sei que não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Muito introspectiva. Olha que engraçado, né? Eu fui fazer logo um curso pelo qual eu não sou totalmente ao contrário, mas tudo bem. E voltando a falar sobre as atividades, tem
Eu não fiz, eu não vou mentir, não. Eu não fiz, não, as atividades. Mas, por exemplo, uma que eu achei muito interessante. Você pega uma sacola, isso aqui tá no livro, tá? Uma sacola, e você coloca alguns objetos, por exemplo, um sapo, um Mauser, uma capa, coisas aleatórias. E aí, naquele dia, você pega deixa eu ver, um sapo, um sapo de brinquedo, e vai falar 10 adjetivos sobre ele. Não só adjetivos, mas, por exemplo, coisas sobre o que que ele faz. Por exemplo, o sapo. Nossa, sapo, você é tão brilhante, você é tão gelado. E você vai colocando adjetivos, são 10 adjetivos, você tem que pensar sobre eles. Quando faltar, aí você tem que pensar até dar os 10. Por exemplo, eu fui péssima nesse. Mas, assim, não desistir. Tem que procurar adjetivos e quando você vai pensando, você vai estimulando a sua criatividade, porque a arte de improvisar está muito ligado à criatividade, o que é muito bom. Essas atividades te ajudam a estimular. E, e também fala sobre sempre dizer sim, mas veja bem, porque eles falam alguns, por exemplo, eu estou dizendo sim, mas sim, mas eu não tô concordando, não sei se eu tô conseguindo sintetizar bem o que eu quero dizer. Mas, por exemplo, você ter uma mente positiva. Não dizer não sempre, porque eu sempre digo não, e às vezes eu me perco em algumas coisas, deixo de viver muita vida porque eu tô sempre dizendo não, não, não. E o livro incentiva você a dizer sim. Se alguém te expõe uma ideia, por mais que pode parecer um absurdo, diga sim, compre a ideia, não julgue, não seja crítico demais, mas apoie a ideia e vai fazendo. Seja sempre, tenha uma mente sempre positiva, e o livro vai falar muito sobre isso também. Vai falar sobre rir, tipo assim, sobre você também levar a sério o seu trabalho, mas não leve a sério você mesmo. Leva a vida com, eu interpretei assim, com leveza. Tem um capítulo aqui muito bom que fala sobre sorrir. Pensa no capítulo bom, eu ri até. Gente, agora eu não sei isso. Ah, escutativa. Ele é um livro muito bom. Sério mesmo, eu sei que eu já falei muito sobre isso, mas ele é realmente muito bom. Principalmente eu acho que para quem aplica as atividades. Eu não apliquei, fui uma irresponsável nesse aspecto, mas talvez um dia eu volte de novo e aplique essas atividades. Pró escolha o direito de rir. O direito de rir. É muito bom. Esse livro é muito interessante para quem é algum líder. Se você tem alguma liderança, leia. Ele é interessante. As atividades servem como quebra-gelo. Talvez se um dia eu for exercer a profissão de analista em endomarketing, eu vou com certeza ler isso daqui e vou aplicar. Mas até lá, deixa eu como eu estou. E eu também sei que tem uma parte que diz que, por exemplo, se você não exerce nenhum cargo ou alguma liderança, não espere o líder tomar a iniciativa. Seja você o iniciador de grandes projetos, porque isso pode abrir portas para você. Muitas portas, muitas portas. É, gente, são tantas coisas, mas às vezes eu me perco. O livro, ele tem 256 páginas. 256. Tô vendo aqui, galera. Por favor, não me cobrem. 256 páginas. Resumindo, aqui o livro, ele incentiva muito o teatro. Todas as pessoas que ele entrevista têm uma pitada no teatro, ou fez teatro, alguma coisa. Ah, eu entendo também que a arte de improvisar, você precisa ser leve nas respostas, criativo e não ficar tão engessado no mundo empresarial, porque a gente sabe que grandes empresários, grandes líderes, têm uma casca bem dura. Não ri, não é otimista, assim. Eu conheci alguns assim. Na verdade, eu não conheci nenhum líder. Ah, não, conheci alguns líderes interessantes,
mas na maioria são todos engessados, é, duros. É, como é que eu vou descrever isso? Ruins? Não, gente, eu conheci pessoas legais que lideram bem, mas assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui numa loja de super. Loja não, loja de calçados, isso. E aí tinha um supervisor lá, e eu acho que era final de ano, tava cheio. Aquele lugar tava cheio, meu irmão. Tava muito cheio. E aí, o supervisor destratou assim, na minha frente e na frente da minha mãe, destratou o funcionário, sendo que tava cheio, ele tava me atendendo, ele tava atendendo várias, na verdade, ele tava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E ele foi super grosso. Nossa, eu fiquei com uma raiva. Porque ele não precisava destratar assim o funcionário assim na frente de todo mundo. Primeiro que ele nem é dono, né? O supervisor tem essa de se achar superior, mas é aí que mora o problema, gente. Eu odeio gente assim, sério. Se você se acha mais do que o outro, só porque tem um cargo elevado, só porque ganha mais, só porque tem mais dinheiro. Nossa, gente, por favor, não ande comigo, tá? Se você for essa pessoa, porque eu odeio isso. Eu odeio gente que distrata os outros. Mas enfim, né? Eu fui para um lado aqui que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Fala sobre a escutativa. Um bom líder, ele sabe escutar. E ele escuta todas as ideias. Ele não fala, tipo, sim, mas, por exemplo, sim, essa ideia é boa, mas. E coloca, tipo assim, várias dificuldades. Por que não investir nessa ideia, em vez de colocar tantas dificuldades? Entende? Eu vou ler aqui o que eu tinha anotado. O que mais me chamou foi como a improvisação é apresentada não como algo puramente espontâneo, mas uma técnica que pode e deve ser treinada. Por exemplo, eu não decorei, não tenho um texto decorado numa apresentação, sabe? Não é decorado. Eu dominei o assunto, é aí um diferencial muito importante. Você domina o assunto e fala sobre ele levemente, sem nenhuma dificuldade. É muito importante você dominar o assunto que você está falando. Se você for ministrar alguma palestra, domine seu assunto. Até porque muitas pessoas podem fazer dúvidas. Imagina se você não souber responder uma pergunta quando está falando em público, aí fica difícil, né? E também não precisa ser respostas é, super formal. O livro fala muito sobre isso, para você dar respostas descontraídas, engraçadas, porque isso chama a atenção das pessoas. Quando você. Não adianta. Quando você é um pouco engraçado, isso chama a atenção das pessoas. Quando você fala uma coisa que as pessoas não estão esperando, vai prender a atenção do leitor. O que chama a atenção também, eu tô falando tudo um compilado do que tá no livro. É, quando as pessoas. Eu admiro muito as pregações do meu pastor, onde eu vou na igreja, porque ele fala calmamente, ele solta cada pérola engraçada. E quando ele tá querendo prender a atenção de quem tá escutando ele, ele faz pausas assim, super dramáticas. Por exemplo, irmãos, eu fui em tal lugar. E aí fica aquele silêncio. Aí todo mundo fica assim, tudo bem, eu quero escutar o que ele tá falando, qual é a continuação da história. Essas pausas, ela prende a pessoa e é uma boa dica para oratória, muito interessante. Vou continuar lendo aqui o que está escrito. Muitas vezes a gente pensa que improvisar significa agir sem planejamento, mas na verdade o autor mostra que é ao contrário. Quanto mais você domina uma área, mais natural se torna a improvisação. Isso faz muito sentido quando pensamos em músicos, atores e até mesmo em profissionais de outras áreas, como palestrantes e empresários. Eu acho muito importante as pessoas estarem ativas com algum projeto artístico, apesar de que, mesmo que uma pessoa seja tímida, mas isso vai ajudar um pouco. Isso vai ajudar ela a pelo menos a se comunicar bem com quem tá do lado. Tem gente que não gosta de apresentações. Eu, por exemplo, não gosto. Gente, eu não gosto. Quando eu recebo oportunidade para em algum para falar publicamente, meu Deus do céu, eu falta de desmaiar, me dá tanta vontade de vomitar, juro. Eu passo muito mal. Mas se for pra fazer, eu vou fazer, entende? E eu acho que
isso, eu consigo fazer isso porque, querendo ou não, eu tô ligada a algumas atividades artísticas. Eu gosto muito de escutar música, eu fico. Ah, isso também fala sobre o livro, por exemplo, de você. Uma das atividades, de você criar uma música você mesmo. Música aleatória, falando sobre besteira mesmo. E é uma das atividades que o livro incentiva você a fazer, porque desperta a sua criatividade. Tudo que desperta a sua criatividade, faça. É uma arte de improvisar. E eu faço aula de canto, vou para a igreja. Eu sei que eu não recebo muitas oportunidades, mas às vezes eu tô ali, não ativamente, só um pouquinho, mas eu tô ali me comunicando com as pessoas e tal, quando precisa de lidar com, quando eu preciso de algum projeto voluntário lá na igreja, se me pedir, eu vou fazer. Não, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em falar em público, tenho muita dificuldade. Mas de resto é muito bom você fazer para estimular. Enfim, o que eu entendi sobre o livro é que é importante você estar ligado com coisas artísticas, porque muitas das atividades que ele vai indicar no livro é envolvendo arte, é envolvendo teatro, é envolvendo a criatividade, você fazer uma música aleatória, para você compor uma música no banheiro. Exatamente desse jeito, galera. Agora, se você é um líder em alguma coisa e quer quebrar o gelo da sua equipe, além de todas as atividades, no último capítulo, ele vai dar uma série de atividades. Eu confesso que algumas eu não entendia direito, mas se você tá afim de fazer atividades para quebrar o gelo da sua equipe, para levar harmonia, tirar toda a rigidez, tirar todas as intrigas. Faça, leia. Olha aqui, ó. Exercício grupo 2. Aí fala assim, ó. Jogadores de 3 a 300. Objetivo: dar apoio aos seus companheiros de jogo. Sonoramente, loucamente, fisicamente, não pense, faça. Como? Aí ele descreve a brincadeira. Disponha-se em um círculo e o primeiro jogador grita: todos vão! E faz um movimento largo com o corpo em um super som gutural para acompanhar o movimento. Seguindo essa doidice toda, todos os do círculo jogam os braços para frente e gritam sim. Imediatamente, todos os jogadores repetem o movimento e o som é emitido pelo primeiro jogador, com vontade e afinco. Faça com que todos do círculo tenham sua vez. Resultado: resultados. Chega disso. Isso é um processo e não um produto. Destrave sua mandíbula agora. Oh, certo, o resultado então. Este é um jogo maravilhoso para reforçar a noção de equipe e a confiança nela. Se todos se comprometerem com a doidice, a barreira da autoconsciência será quebrada. Se todos fizerem, ninguém parecerá idiota. É um livro muito legal, tem vários exercícios, muitos exercícios. Eu não pus em prática, não vou mentir para vocês. Eu apenas li o livro. E até porque se eu fosse parar e fazer todas as atividades, eu ia gastar mais tempo. E eu não tô tendo muito tempo assim ultimamente. Continuando a leitura aqui das observações, o livro também traz reflexões sobre a sociedade e valoriza a preparação e o planejamento, mas raramente ensina as pessoas a lidarem com o inesperado. E convenhamos, a vida é cheia de imprevistos. Além disso, o autor compartilha técnicas e exercícios para desenvolver essa habilidade. Alguns deles parecem simples à primeira vista, mas não extremamente eficazes para treinar a mente e agir com mais flexibilidade. Sobre essa questão de improvisação, alguns vêm com. Parece ser um dom mesmo. Algumas pessoas são super desinibidas, não têm vergonha, porque a vergonha ela trava a gente, trava mesmo. A vergonha. Quando eu tô sob pressão, gente, minha mente, eu não sei o que acontece, ela fica miúda. Ela fica miúda, eu não consigo pensar. Eu gaguejo tanto. Isso me prejudica muito, muito. Mas eu acho que a chave também é você ser calmo, mesmo em meio às adversidades, mesmo que isso seja muito difícil. De modo geral, a arte de Gente, eu tô lendo aqui, tá? De modo geral, a arte me fez enxergar a improvisar de uma maneira totalmente nova, bem criativa, bem sem preocupações, sem nervosismo, de forma leve, engraçada.
Engraçado, é um bom ponto. Se antes eu via como algo arriscado ou como um plano B, agora entendo que é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional. E outra, é, a gente só vai saber tentando. Eu acho que isso vai agregar muito na minha vida profissional, porque é onde eu mais me limito, assim. Eu fico realmente muito com medo do que dizer, do que falar. Mas eu percebi que não, acho que isso pode contribuir a meu favor. Vocês entendem? Gente, esse livro aqui, olha, ele é muito interessante, tem coisas que. Será que é possível alguém fazer todas as atividades daqui? Se você se interessou pela leitura, se você é um líder, se você, sei lá, quer se dar bem na sua empresa, na empresa onde você trabalha e quer pensar fora da caixinha, mesmo que você não seja um líder, mas quer chamar a atenção de alguém maior que você para outras oportunidades surgirem, esse é um bom livro. Eu confesso que sempre quis fazer teatro para justamente por causa disso, para eu parar de ser tão engessada, para eu parar de ter tanto medo e ser uma pessoa mais criativa. Eu me considero uma pessoa criativa. Você se considera uma pessoa criativa? Eu me considero. Mas às vezes o medo me trava, então eu me sinto inferior quando essas coisas acontecem. Então eu me calo. Mas é importante você não ter medo de se arriscar. Eu preciso me arriscar mais. Se você quer sair fora da caixinha, leia o livro. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. Não demora muito não para você ler. Se bem que, se você for aplicar as atividades, vai demorar um pouco. Tem coisas bem constrangedoras. Tipo assim, umas atividades bem constrangedoras. Mas se você está disposto a mudanças, é um bom livro para desenvolvimento pessoal. Tem gente que gosta muito, né, de livro de desenvolvimento pessoal. É que nem aquele livro O Milagre da Manhã, se não me engano. Acho que é O Milagre da Manhã. Que o autor conta sua história de vida, que ele sofreu um acidente, etc. Eu posso até ler sobre ele de novo. Mas ele fala sobre acordar não sei que horas da manhã, fazer atividade física, meditação, não sei o quê. Eu não fiz isso. O meu erro tá aí, né? Tem umas coisas que eu aplico e outras coisas eu não aplico. Por exemplo, um amigo meu, o Rafael, me emprestou um livro muito bom. Pensa num livro bom, a pena que eu esqueci o título dele. Como ele era emprestado, não tá nem aqui. Mas eu vou falar com ele de novo pra falar. Mas era alguma coisa sobre comunicação. A gente tava na faculdade, ele era meu colega de faculdade. E ele me emprestou esse livro, eu li ele numa semana. E aí, na outra semana, eu tinha uma apresentação com o professor, eu tinha que apresentar, e eu apliquei tudo daquele livro. Pensa, minha apresentação foi 10. Minha apresentação, não me lembro qual foi a minha nota. Mas eu falava com tanta convicção, eu era a pessoa mais segura do mundo, porque eu li aquele livro, e aquele livro agregou em muito a minha vida. E eu aplico também, assim, quando precisa. Mas na época da faculdade, como a gente fazia algumas apresentações, agregava demais. Aquele livro foi um achado. Nossa, se eu podia. Eu tenho que falar com ele de novo, para ler de novo e mostrar para vocês como esse livro é muito bom. Eu gosto de coisas sobre comunicação, então eu sempre vou estar procurando sobre oratória e improvisação. Talvez eu faça um dia uma aula de teatro. Resumindo, faça teatro. Seja um sem vergonha às vezes. Porque às vezes isso vai abrir portas. Vocês já prestaram atenção que as pessoas que mais estão bem são aquelas mais carudas? É impressionante, meu Deus. Preciso parar de ser besta. Mas gente, esse foi o vídeo de hoje. Acho que essa resenha já tá grande demais, eu falei demais, mas eu gostaria de tentar transparecer o máximo. Eu sei que tem muito mais coisas nesse livro que eu não falei, não pontuei, tem muitas coisas, muitas coisas. Como é que vocês querem que eu resuma? 200, na verdade, ninguém quer, né? Mas como eu vou resumir 256 palavras em um vídeo de menos de meia hora? É muita coisa. Leia o livro, ele é muito bom. Se você tem um Kindle, que é mais viável, a pessoa não precisa, assim, gastar muito. O livro físico não adianta, gasta muito, né? Ainda mais se você não tem uma condição assim tão muito elevada,
Aí fica bem difícil, que eu me enquadro nesse naipe aí, mas vai dar certo. E é isso, gente. Até a próxima resenha. Esse vídeo, inclusive, era para eu ter lançado ele hoje é dia 30 de janeiro, mas não vou conseguir lançar ele 30 de janeiro. Eu provavelmente vou conseguir lançar ele em fevereiro. Eu não sei se eu vou conseguir no dia 1º ou no dia 2. Enfim, resumindo, era para eu ter lançado esse livro em janeiro, mas enrolei e não vou lançar o vídeo em janeiro, vai ser em fevereiro. Mas isso não importa, né? Só vou deixar registrado aqui nesse vídeo, ok? E vou tentar ver se eu encontro um link para vocês comprarem. Se eu deixar disponível aqui na biografia, peraí, na biografia não tô falando do Instagram, né? Se eu encontrar o link desse livro, eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo. Isso, na descrição, porque nós estamos no YouTube. E aí vocês acessam e compram. Mas caso eu não disponibilize, é porque eu não achei, amiguinho. Infelizmente. Mas eu acho que vai ser impossível isso acontecer. Não é possível, gente, que esse livro não tem. Esse livro não é meu, eu vou ter que devolver ele. Mas é um bom livro. Enfim, eu vou parar de falar. Tchau, beijos.